Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. A bomba chegou. O depoimento confirmou o fato. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Estamos iniciando uma semana, mas não podemos iniciar este conteúdo, né, Rodolfo, sem agradecer você que está do outro lado. Porque neste ano, ainda inicial de 2024, apenas 2 meses ocorreram, sendo que janeiro, todo mundo sabe, é um mês fraquíssimo para a política em Brasília, mas nós alcançamos, graças a você, mais de 1 milhão de visualizações, Rodolfo Lago, sendo que uma delas conseguiu mais de 10 mil likes. Temos que agradecer. Temos que agradecer muito a vocês aí pela audiência, pelo prestígio que dão pra gente, mesmo quando nos criticam, pelos likes. 10 mil likes não é pouca coisa, sinal de que vocês, de um modo geral, estão gostando do nosso conteúdo. A gente só pode, de fato, agradecer muito a vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E somente uma ressalva. Não são 10 mil likes nos 2 meses. São 10 mil likes apenas em um conteúdo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai tratar de um assunto que fechou a semana passada. Mas o assunto é muito importante. Não temos como fugir deste assunto. Mas vamos fazer também um esclarecimento técnico. Porque a gente sabe que há 2 lados nessa questão. E vamos lá direto. Qual que é o assunto? O assunto é a investigação que corre na Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro com parte do seu governo, justamente por não aceitar o resultado das eleições no ano de 22. É isso? O fato. Dentro deste fato, tiveram 2 depoimentos fundamentais na semana passada, sendo que o último deles, que nós aqui fizemos o conteúdo de sexta-feira, com o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que durou mais de 8 horas na sede da PF em Brasília, foi revelador do que vazou, porque é importante que todos saibam que este depoimento está sendo guardado sigilosamente, mas sempre a gente consegue algumas fontes que revelam algo que aconteceu naquele momento. E um dos vazamentos dá claramente a certeza, e é fonte da Polícia Federal, que o general Freire Gomes admitiu que houve, sim, a famosa reunião, aonde foi tratado da minuta ou famosa minuta do golpe. Esta minuta trata de um instrumento constitucional, e aí vem o nosso esclarecimento. Porque muitas vezes quem hoje está de um lado defendendo, do outro lado atacando, para num ponto que é constitucional. Que o presidente Jair Bolsonaro estava tratando de um ponto da Constituição que é determinado e que estava tratando com o seu governo, institucionalmente eleito. Portanto, não haveria nada contrário ao Estado Democrático de Direito. E é aí que está o problema. Porque, de fato, o golpe não existiu. Se tivesse existido, não estaríamos aqui agora falando, porque o fato já tinha ocorrido. Mas a tentativa de golpe usando o Estado brasileiro é um crime também. E quando o presidente da República alega que estava discutindo o estado de defesa previsto na Constituição Federal, é importante que todos saibam que esse estado de defesa ele visa garantir a ordem pública e a paz social quando ameaçadas por grave e ou eminente instabilidade institucional. E não havia isso no Brasil naquele momento. Podemos até falar, o 8 de janeiro caberia o estado de defesa? Sim, houve uma convulsão nacional, mas pensar em estado de defesa ainda em novembro ou em dezembro é uma tentativa de golpe. Ou não é, Rodolfo Lago? Claro, porque aí o que acontece? O governo estava discutindo ali algo, a decretação, a utilização de um instrumento para garantir a ordem institucional diante de uma ameaça de convulsão social, de ameaça à paz social, que não havia. O que havia? Havia toda uma instigação para que essa paz social fosse ameaçada. Acabou sendo ameaçada na diplomação do Lula em dezembro e depois no 8 de janeiro. Então, o que
pode ter acontecido ali pelas investigações. Se tramava fazer isso, se tramava criar um estado de convulsão social que justificasse o uso do estado de defesa, ou seja, a paz social naquele momento não estava ameaçada, então não havia sentido em fazer essa discussão de decretação de estado de defesa, que, diga-se de passagem, nunca foi decretado no Brasil em toda a sua história. Então, realmente, muito estranho, sem dúvida nenhuma, se discutir algo, quer dizer, se discutir a utilização de uma ferramenta para uma ameaça que naquele momento não havia. Então, é muito complicado, reforça-se que realmente naquele momento estava se tramando um golpe. E o que aconteceu? O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, no seu depoimento, que durou mais de 8 horas, confirmou que houve a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, na qual ele consultou os comandantes das Forças Armadas a respeito se eles adeririam ou não a essa minuta de golpe. O brigadeiro Batista Júnior, no depoimento anterior, também confirmou que essa reunião aconteceu. Ou seja, então, 2 depoimentos dos 2 comandantes que se negaram naquele momento a aderir ao golpe, porque o almirante Almir Garnier aderiria ao golpe, segundo as informações. Esses 2 depoimentos desses comandantes confirmam que essa reunião aconteceu conforme o que já tinha delatado o ex-ajudante de ordem da presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid. E é claro, Rodolfo Lago, pode-se falar, quem hoje está um dos 2 lados, é bem importante que ressaltemos aqui, nós não temos lado. Nós somos jornalistas, somos analistas com décadas de trabalho, buscamos a informação que interessa a você. E este assunto é importante. Trata de um ex-presidente da República muito popular no Brasil. E este assunto é realmente grave porque, apesar do golpe não ter existido, como é dito, apesar desta dita minuta não ter ido à frente, como também não aconteceu, o fato que é importante que se entenda é: ao um presidente da República utilizar a estrutura do Estado, que pertence ao cidadão, ou seja, a todos nós, a reunião que foi informado aconteceu no Palácio da Alvorada, com assessores presentes, com a estrutura inclusive de cozinha, um cafezinho que é servido, pago pelo Estado brasileiro, já denota que você utilizou o Estado a favor ou contra ele, e nesse caso era contra, porque este estado de defesa não estava respaldado pelo que a própria Constituição determinava. Portanto, você criar um estado de defesa em cima de uma justificativa que não existia naquele momento, utilizando a estrutura do Estado, é sim uma conspiração contra a nação. Sim, pois é isso aí. E aí o que acontece? Agora, então, esses 2 depoimentos reforçam, né, o que tinha dito o tenente-coronel Mauro Cid, reforçam a investigação, que a Polícia Federal agora já tem até uma data prevista para o final. Já há já ali a expectativa da Polícia Federal de concluir os inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em 4 meses. E aí não é somente o caso do suposto golpe de Estado, há também a questão da falsificação do certificado de vacina, que deve ser o primeiro inquérito a ser concluído, a questão das joias, né, que o ex-presidente Bolsonaro tentou vender, as joias que ganhou de presente, seria o segundo inquérito, e o inquérito do golpe, que é o mais grave de todos, o terceiro a ser concluído nesse limite aí de tempo que a Polícia Federal está estimando aí de mais 4 meses. É isso aí. E para terminar, já estendemos inclusive o nosso tempo acima do limite, mas de qualquer maneira agradecemos a você que sempre nos prestigia, mas é importante fazer uma analogia, Rodolfo, com o nosso futebol brasileiro. Até porque o presidente Jair Bolsonaro gostava muito de falar que ele gostava de jogar nas 4 linhas da Constituição. E é como no futebol. Muitas vezes o nosso time não ganha um campeonato. E a gente se revolta. A gente acha que fomos roubados. A gente não gostaria de ver o outro time rival no topo. Mas a gente tem que aceitar e esperar o próximo ano para que a gente ganhe o campeonato, ou que chegue melhor do que foi no anterior. O que a gente não pode é derrubar o adversário porque ele ganhou o campeonato, ainda que a gente ache que o campeonato foi roubado. Funciona mais ou menos assim, dentro das 4 linhas da Constituição. Fazer gol de mão não pode. Agora, se o juiz aceitar o gol de mão,
o jogo foi ganho dentro das 4 linhas, né? Agora, então, você burlar as 4 linhas da Constituição para ganhar o jogo não pode. É isso aí. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência de mais de 1 milhão de visualizações só em 2 meses. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, e o convite fica sempre, se você gostou, curta, compartilhe, acesse o nosso site www.imagemecredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. E até amanhã. Até amanhã.